diz: onde está o aposento em que ele comer a Páscoa com os meus discípulos? Isso se chama autoridade. Aleluia, louvado seja Deus. E ele nos mostrará um grande cenáculo mobilado, preparado. Preparai ali. E saindo seus discípulos foram à cidade, acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam sentados a comer, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que come comigo, há de me trair. Aleluia. Eita, Jesus maravilhoso. Um de vós há de me trair. E eles começaram a entristecer-se. Ele disse um, mas eles entristeceram. E dizia um após o outro. Os irmãos observaram o que Jesus disse? Ele disse: um de vós há de me trair. Ele não disse todos, mas um de vós. Mas a acusação veio para todos, por causa deles mesmos. É o que nós acabamos de ver. Às vezes passamos algumas coisas tão pequenininhas e acham que não tem problema. Então vem a acusação. Aleluia. E eles começaram a entristecer-se e dizer uns após os outros: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse: aleluia. É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal o homem não haver nascido. Essa palavra é dura, não deixa só simplesmente no texto, não. Porque ele fala que um vai trair. Mas ai daquele que trai o Senhor. Aleluia. É bom que não houvesse nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando o partiu. Louvado seja Deus. O pão, abençoando o partiu, deu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-o, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, porque que por muitos é derramado. Preste bem atenção, irmãos. Que por muitos é derramado, não é por todos, é por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, esse que nós vamos tomar hoje. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber novo no reino de Deus. Essa é a nossa esperança. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Alguém consegue ouvir esse hino cantado? Não dá, só está dizendo que cantou esse hino. Louvado seja Deus. Aleluia. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, não vamos esticar muito não, que é muito grande. Aí tem Pedro avisado, Jesus no Getsemane, Jesus é preso, tudo ainda dentro desse texto. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos hoje mais uma vez, nesta noite, participando, eu digo até uma comemoração entre aspas, da morte de Cristo na cruz do Calvário. Em Coríntios, quando nós lemos aquela passagem, quando ele fala: fazei isso em memória de mim, que é para a gente sempre estar lembrando disso, fazer em memória de mim. Mas essa passagem me chama bastante atenção, é o fato de que quando Jesus reúne os seus discípulos para a última ceia, que ele estava reunido com os discípulos aqui na terra, que não haveria outra mais com a presença do homem Jesus na terra, porque ele já sabia qual era o seu destino, o porquê o veio. Só que Jesus, todas as vezes que ele reúne o seu povo, ele não deixa nada, nosso coração sair vazio. O que Jesus tem que falar, ele fala. Só que se Jesus apontasse outra, a gente sabe que a maioria se manda, vai embora, não fica, né? E o nosso caso aqui, irmão, misericórdia, mas mesmo sem apontar, ó Jesus, só Jesus para ter misericórdia de nós, nos ajudar.
a gente orar por tudo isso. Ele reuniu e disse que um dos 12 ia o trair. Ia trair. Então essa palavra traição, ela é pesada. No sentido nosso aqui de falar. Ele falou, um de vós há de me trair. Ele sabia de tudo. O que ia acontecer, mas com certeza ele queria alertar os 12 que estavam ali. Mas quando Jesus disse, um de vós há de me trair, não tem como voltar atrás. Porque com Jesus não tem mais ou menos, nem talvez, nem será. A palavra do Senhor é afirmativa. Um de vós há de me trair. Ainda não tinha acontecido, mas ia acontecer, e ele teria que advertir os que estavam ali. Por quê? Porque assim que ele partisse da terra, ia tudo continuar. Ele partia, mas os 12 iam continuar com ele, mas um já estava praticamente fora, porque esse ia trair. Então essa palavra traição, no sentido de hoje, é a traição sobre a palavra. Muitas vezes, irmão, a palavra trair nesse sentido é deixar de falar a verdade, é deixar de pregar aquilo que se precisa. Esse é um modo de traição, traindo ao Senhor em negligenciando a sua própria palavra aqui na igreja, na face da terra. Os irmãos estão entendendo? Amém? É por isso que hoje, quando nós falamos essa palavra aqui, por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de muitos iam esfriar. E na verdade está esfriando, está esfriado mesmo. Eu não gosto de cortar volta, nem de ficar amaciando nada na igreja. Na verdade, já está estabelecido isso dentro da igreja. Não é nessa igreja, é nas igrejas está estabelecido tudo isso. E nós temos que ter bastante cuidado, porque senão a gente acostuma com aquilo que não é correto, com aquilo que é pecadinho, entre aspas, e a gente acha que aquilo pode continuar. Pode continuar. Porque hoje você entra num determinado departamento, numa sala ou num quarto. Vai ali um gato e urina. É um gato só. No outro dia seguinte você vai e esse mesmo gato urinou. Aquilo vai aumentando, mas só que você não percebe que você entra todo dia. Entra todo dia. É o caso do pecado. Hoje entra desse tamanhozinho. Passa. Amanhã vai mais um pouquinho. Passa. A gente vai fazendo vista grossa a certas coisas. Vai indo, passa. Aquilo vai aumentando. Você se acostuma com aquilo. Você se acomoda com aquilo. Aí eu falo, a gente acha normal ou não tem problema alguém que fuma ou que bebe vir aqui. Vir aqui. A gente acostuma tanto e não leva a palavra, não é palavra de correção, é palavra de conhecimento, é levar a fazer entender que aquilo não se pode. Só que o medo de perder aquilo que não está ganho é pior, porque as pessoas que estiverem nessas condições não podem, só que elas precisam ser ensinadas, e muitas vezes deixamos de fazer por medo de perder. Não vai perder, como perder se não está nem ganho? Não está ganho porque ainda não aprendeu que certas coisas não pode. Porque muitas vezes a nossa visão se limita só nisso aqui, nesse púlpito de madeira, se limita nos bancos e não vai um pouco além, a entender que isso pertence a Deus, pertence ao Senhor, pertence a nós. Porque se eu negligencio e deixo, eu me porto como dono disso aqui. Eu me comporto como se eu fosse o dono, eu posso fazer. Eu não, deixa, não tem importância não. Como não? Eu não sou dono disso, não sou dono da vida de ninguém. Então, a gente tem que entrar em certas coisas da palavra e não ter medo se alguém vai sair. Porque uma coisa eu falo, irmãos, doutrina, ensino da palavra, e isso não tira ninguém da igreja. Você sabe o que é capaz? Pecado. O pecado, sim, o pecado afasta a pessoa da igreja. O pecado faz a pessoa ficar em casa. Não estou dizendo de ninguém aqui não. Misericórdia, entendam bem.
Mas o pecado afasta a pessoa. O ensino da palavra não, o ensino segura. A pessoa fica martelando aquilo que ela ouve. Mas isso nos falta bastante, né? Adentrar dentro de certos assuntos para que outros venham a aprender o modo de tocar na Santa Ceia, o porquê que não se pode e o porquê que se pode. A gente sabe que o crente tem que ser batizado para isso, mas antes dele ser batizado, ele precisa aprender para que serve o batismo. Não simplesmente ser batizado, ser jogado lá nas águas, não. Ele precisa entender por que ele está sendo batizado, por que ele quer ser batizado, ou simplesmente ele quer ser batizado para ser participante da Santa Ceia. Não adianta querer ser só batizado para participar da Santa Ceia, porque o batismo ele é para arrependimento dos pecados, isso para chegar até o céu, porque caso contrário não fica 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos na igreja, e Jesus vem e fica. Vem e fica. Exatamente por isso. E Jesus, nesta passagem, para não envergonhar ninguém, disse: um de vós há de me trair. Esse a gente sabe que quem era ele? Judas. E Judas, só para você ter uma ideia, irmãos, era tesoureiro. Ele era tesoureiro do grupo. Só que ele não roubou da vida da igreja. Não roubou da igreja. Onde foi que ele meteu a mão? Os soldados romanos estavam à caça dele. Por quê? Eles estavam à procura dele. Por quê? O que Jesus fazia? Gente, ele fazia o cego enxergar, ele curou coxo, aleijado. E isso naquele tempo pagão não podia acontecer isso. Porque o que reinava era magia, era feitiçaria. Tudo aquilo que não prestasse que rendia bastante. Aí chega um que cura de graça. Um que libera o perdão de graça. Tudo isso de graça. Alguém não vai gostar. Alguém não vai gostar disso. E sabe quem é que não gosta quando isso acontece? O inimigo. Satanás não gosta que isso acontece. Porque ele quer torturar a pessoa. Torturar na mente, no corpo. Ele está ali. E quando chega alguém que ora e ela é liberta daquilo, ele não gosta disso. Aleluia. Então isso, amados irmãos, aconteceu naquele tempo. O mais interessante é que o Mestre Jesus estava na frente e disse aos 12 que um de vós há de me trair. Ele poderia passar direto ou simplesmente chegar em Judas e falar: você precisa consertar a sua vida por isso, isso e isso. Mas Jesus muitas vezes ele deixa para ver se a pessoa se conscientiza daquilo que faz, daquilo que peca, daquilo que não devia ser feito. Muitas vezes acontecem fracassos na nossa vida, algumas derrotas na nossa vida, exatamente por isso, é pecado não confessado. E acha que está tudo bem, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessa e deixa, não é confessa e continua. Tem que parar com isso. Aí, irmãos, muitas vezes, às vezes, pode até achar que eu estou criticando. Ora por mim por isso e isso, ó. Não é sempre assim, ora por mim por isso e isso. Meu Deus, até quando vai ficar pegando carona? Aleluia. Nós temos que aprender, nós falar com o Senhor. Afinal de contas, o Senhor não é só da pessoa, é seu também. Aleluia. Então você deve se pronunciar com Ele. Porque jamais alguém vai chegar e me pedir oração e falar: irmãos, eu me prostituí, ore por mim. Ninguém vai fazer isso. E como é que eu vou orar por alguém e mencionar algo da vida dela? Aleluia. A menos que ela fale, mas essa confissão é para o Senhor, não é para mim. Aleluia. Aleluia. Então, nessa última reunião em que Jesus reuniu com seus discípulos, ele sabia aquilo que vinha pela frente, o martírio que iria sofrer. Então ele tinha que deixar já o seu legado. Ele disse: um de vós há de me trair. É natural que se Jesus hoje, através da minha pessoa, falasse para algum de vocês, se vocês não parassem a entender espiritualmente, vocês iam olhar só para mim e falar: o Moel sabe. Não é assim que a gente vê? O Moel sabe, está falando isso porque ele sabe. Mesmo que eu soubesse, se Deus mandasse falar, eu também falaria. Mesmo que se eu soubesse, se ele mandasse falar, eu falaria. Porque é melhor falar e alguém virar a cara com a gente do que ficar pagando preço por causa dos outros.
Aleluia. Então é isso, irmãos, isso que a gente tem que aprender. Eu às vezes eu comento com a esposa, que a gente não é bem visto. Não é bem visto. Porque o meu jeito de pregar é esse que Deus me deu, e eu prefiro obedecê-lo do que cortar a volta e fazer de outra maneira. Jesus disse: um de vós há de me trair. E um e outro, mas quem será? Alguns mais ousados chegar, caso sou eu, até que chega o Judas e fala: Rabi, sou eu? Acaso sou eu? Quer dizer, ele já se entregou, mas Jesus, ele é tão amoroso que ele fala: tu disseste. Você disse. Então ele não chegou e machucou, falou muitas palavras duras, não, ele fala: você disse, acaso tu disseste. Então a traição de Judas com Jesus, ela foi por causa do dinheiro. Os soldados romanos estavam à procura dele e deram 30 moedas de prata para Judas, para que Judas o entregasse com um beijo. Aquele que eu beijar no seu rosto é isso. Meu Jesus amado, até digamos que seria até um gesto de carinho, mas um gesto de carinho bem sinistro para que isso aconteça. Só que Jesus sabia de tudo isso, e nem tudo Jesus falava para os seus discípulos, para que eles não se assustassem com o que vinha pela frente, para que não ficassem com dó dele. Muitas vezes, a maioria das vezes, Jesus faz assim com a gente. Faz comigo, faz com você. Aleluia. Ele te coloca dentro de uma situação, digamos, de deserto, mas ele não te fala o que vem pela frente. Porque se você souber da parte dele que vem pela frente, você desiste, você não entra. Então ele te coloca lá dentro daquele deserto, daquela situação difícil. Só ele pode fazer, e ele sabe o porquê de que ele faz tudo isso. Aleluia, Jesus. Ele faz para provar nós mesmos, para provar se realmente nós temos fé suficiente de entrar, não reclamar, ao invés de reclamar, clamar a Ele para procurar. Não é entender a situação, é sair da situação. Aleluia. Porque se você já está dentro, você já sabe o que está acontecendo. E como sair? Muitas Jesus permite, muitas nós procuramos. Nós procuramos e invertemos a situação. Eu procuro a luta, eu procuro o problema e falo para o Senhor que é luta. A gente inverte a situação, não procura entender, raciocinar. É como se você pega o seu cartão de crédito, estoura ele. Não é o devorador, é a devoradora ou o devorador, sim, humano. Porque a gente vai, entra e estoura, aí depois que estourou, teu limite é R$2.000, você vai lá e estoura 5. Vai lá e depois, irmão, vai lá e correr orar mais, gente. Está achando que vai resolver alguma coisa? Aí você fala: o senhor crente, Deus resolve. Não, pera lá. Nós somos humanos o suficiente para saber que não pode. O cartão já diz limite, é até ali. Aí eu passo confiando em Jesus. Aí, é igual muitos fazem, está pensando que vai aparecer dinheiro na conta lá, você conversa. Não vai trabalhar não. Então isso, irmãos, existe limite para tudo. Se existe limite humano em certas coisas que a gente faz, existe limite para Deus. Existe limite para Deus. Aleluia. A partir do momento em que a gente começa a desobedecer, mas está ouvindo a voz de Deus, a desobedecer, mas está ouvindo a voz de Deus, chega um momento que ele tira para fora. Ele tira para fora que ele não deixa a congregação dele perecer por causa de um. Aleluia. E Deus não vai deixar de falar por causa da minha incredulidade, porque vocês não são culpados. Vão deixar de ouvir por minha causa. Não. Ele vai falar. E se eu insistir na situação, ele vai me tirar fora. Aleluia. E os irmãos me perdoem e eu vou falar. É o caso de muitos. Aleluia, Deus. Aleluia. Muitos que acontecem nessa mesma situação. Muitos que se vendem como Judas vendeu. Traiu Jesus, ainda continuou no meio dos 12.
Traiu Jesus e continua no meio dos 12. Chega um momento em que Jesus vai tirar fora. Vai tirar fora. Porque a menina dos seus olhos precisa continuar andando, que a igreja do Senhor precisa continuar andando. E não é meia dúzia que vai fazer aquilo perecer. Jesus entra em ação nessa situação. Nos 12 não foi diferente. O próprio Judas é quem procurou o suicídio. Porque Jesus não tirou, porque Satanás entrou em Judas. Jesus poderia ter ido lá. Gente, quem já leu essa palavra? Aleluia, Deus. Eu acho. Quem não leu, procura ler. Satanás se apoderou de Judas. E Jesus viu e sabia. Sabia de tudo isso. Agora, eu poderia perguntar, mas meu Deus, por que Jesus não libertou? Por que ele não tirou? Mas ele não avisou antes? Ele avisou antes. Um de vós vai me trair. Quando Jesus fala, eu sei que é comigo. Eu não preciso jogar a culpa no outro. Não preciso falar que foi o outro. Não preciso falar que foi o outro. Eu sei que é comigo, você sabe que é com você que ele está falando. Agora, nós temos que fazer o quê? Procurar refletir, dar uma meia volta e pedir perdão. Pedir perdão por aquilo que fez. Porque senão, irmãos, eu vou falar uma coisa. Senão, vem na igreja uma vez, 2, 5, 10, 1 ano, 2 anos, entra frio e sai gelado. E sai falando mal de todo mundo. Só ele ou ela que é o bom. Acontece, fica fria, e ela começa a querer arrastar outros junto. Começa a arrastar outras pessoas junto. Só que nesse caso aqui, Judas não teve essa força para isso. Aleluia. Sozinho. Ele foi, e a palavra fala que ele não fala a palavra suicidou. Mas não precisa falar para a gente entender que ele se enforcou, ele tirou a própria vida. Por causa disso, por causa de 30 moedas de prata. E Jesus tinha avisado tudo isso. E muitas vezes Jesus está nos avisando, está nos alertando de tanta coisa. Só que nós não esquecemos demais, não levamos muito em consideração essas coisas. É o caso da Santa Ceia, irmãos. Às vezes eu estou aqui, tenho por obrigação ler e explicar. O pastor lê e explica quando ele está na oportunidade. Um ou outro de vocês vem e explica. Só que nós não levamos muito a sério. Nós não levamos muito a sério a palavra de Deus. Aleluia. Por isso que acontece com a gente certas coisas, por não levar a sério aquilo que é de Deus. Então a gente fica brincando com essas coisas que é tão sério para o Senhor. Então, quer dizer, se ela brinca, ela não tem espiritualidade nenhuma. Ela continua daquele mesmo jeito, ela não tem graça para nada. É o caso de muitos hoje, irmãos. Muitos hoje, infelizmente. Eu digo infelizmente mas felizmente, porque a palavra se cumpre. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfria. E esfria, perde a graça das coisas de Deus. Então ela se esfria e se vai se esvaindo. Ela perde graça com tudo. É como se ela traísse o Senhor com alguma coisa. Judas foi com as moedas de prata e outros traem com outras coisas. E assim vai seguindo, irmão, vai seguindo esse cordão, vai seguindo até ele voltar. Até ele voltar. E quando ele vier, é que vai ser a grande surpresa. Quando ele vir mais uma vez buscar a sua igreja, vai ser a grande surpresa. Você para e pensa e imagine. Não sei o dia, não sei a hora, não sei se vai ser de dia, se de noite, de madrugada, não sei. Só sei que isso vai acontecer. E a hora que acontecer, que muitos vão se surpreender a entender que os amigos, ou amigo que servia junto, que ia na igreja junto, que papeava junto, um refreia ali, o outro não refreia, saber que aquele sumiu. Aquele não está mais na companhia. Saber que realmente aquilo que se falava, como estamos falando nessa noite, ia acontecer e acontece. Meu Deus, aleluia. Onde vai ficar, irmãos? Até quando a gente vai ficar coxando dois Aleluia, pensamentos? Deus. Até quando isso vai? Até quando Jesus voltar. Eu digo que o cajado pesado sobra para mim, sobra para o pastor, sobra para o irmão Socorro. Por que eu estou mencionando as pessoas? Por os que pregam, os que vêm, que manejam a palavra, que manejam o cajado, são para isso, porque a obrigação nossa é alertar.
Alertar a igreja através da palavra, através daquilo que Deus vai dando para a gente. Alertar as pessoas, alertar os que chegam, os novos convertidos que ainda não têm conhecimento da palavra, a gente ir falando devagarzinho, tudo, para que eles venham entender, e nada motiva eles trair Jesus, ou seja, abandonar o caminho. Nada vem motivar. Amém? Vou parar um pouco, senão vai muito longe. Hoje é Santa Ceia, nós só temos mais uns minutinhos. Então, bem rápido, eu peço para a igreja se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Abre suas Bíblias em 1 Coríntios. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número... Eu vou ler do 17. A gente costuma ler o 23, mas eu vou ler do 17, mas não vou ser muito extenso aqui não. Aleluia. Amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 17 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vai ser só uma leitura, não vou estender não. Todos encontraram? Prestem bem atenção no texto, irmão. Dissensões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a santa ceia do Senhor. Aleluia. Começando no versículo 17, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Não estão entendendo? Importa que haja heresias e dissensões, para os que forem fiéis se manifestem. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Aí começa aquilo que Paulo ensinando na igreja de Coríntios, que hoje é para nós. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Muito sério. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Jesus estava com os 12 juntos, falou do que ia trair, e sabendo disso, ele: examine-se, pois, o homem. Mas Judas não teve tempo de se examinar. Amém? Porquanto que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, seríamos juízes. Então não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Isso é bênção, palavra de bênção. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para condenação. Quantas demais coisas ordenarei quando cortei convosco? Isso era só uma carta. Só uma carta que ele escreveu. Ele diz: quantas demais coisas que ele teria que falar, ele fala: eu vou ordenar quando eu estiver aí. Então Jesus já está aqui. Aleluia. E ele já falou. Aleluia. Muita coisa para nós nessa noite. E eu te peço, não fique triste, não fique chateado ou chateada
com nada disso, caso você não esteja em condições de tomar a ceia. Não fique triste com isso. Mas coloque no seu coração, coloque de verdade no seu coração, que você se arrepende de tudo, e se não houver tempo, caso você morra nesta noite, ou Jesus vem, você pode ser participante com Ele, sim. Por isso, é mediante arrependimento, a gente pode alcançar as bodas do Cordeiro. Nós não estamos aqui para nada, nem para brincar de nada, não. É sério, se alguém não tem condições, não tem problema, mas se conscientize, se caso Jesus vir hoje, você pode ser participante, sim, mediante arrependimento, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então nós vamos já para a celebração da Santa Ceia. Irmãos, pode se sentar, em nome de Jesus.